Atenção! Gravando. Programa é simultâneo. Atenção, emissoras da Rede Globo para toque de 150. E agora, pode? Apresentar a terceira parte, né, do edital. Aqui só para situar novamente o trabalho. A ideia de TV edital interativa com Ginga. Aqui alguns exemplos de aplicações interativas, o da Copa do Mundo e da novela, o que é possível ser feito com a ferramenta. Aqui só aquela ideia que hoje em dia ainda tem pouco de ferramental para criar conteúdo interativo, então você precisa saber ou MCL ou Java para poder desenvolver para o Ginga. Então essa foi a nossa principal motivação, que não tem suporte para os profissionais de mídia, mas sim somente com suporte para os programadores. Então a nossa ideia seria desenvolver uma ferramenta de autoria que oferecesse também a possibilidade de profissionais de mídia que não sabem programar criassem aplicações interativas. Então a solução é a Berimbau HV Auto, aqui a foto dela, que por ser focado em profissionais de mídia, mas também programadores podem se aproveitar da ferramenta, porque eles podem ter uma agilidade maior nas questões espaciais, na disposição das mídias, e já criar uma interatividade, e depois, se quiser codificar coisa em Lua mais avançada, ele já pode também pegar o código e partir de um ponto inicial. E aumentando assim a produtividade tanto de programadores quanto de profissionais de mídia. Aí, agora detalhando exatamente a etapa 3, antes do CCID, eu vou apresentar como era antes do CCID, uma ideia de o que acontecia na execução, que era uma execução manual. Ou seja, a gente tinha uma Berimbau, eu desenvolvia a aplicação toda lá, com aquela interface e tudo, mandava gerar o código, ele gerava um zip. Aí ele gerava um pacote zip com um código em NCL. Só que esse pacote zip, o usuário precisava pegar esse pacote e enviar para a máquina virtual. O enviar para a máquina virtual é o quê? Ele tinha que pegar um FTP, logar via FTP, um cliente FTP na máquina virtual, e enviar, colocar o pacote lá. Depois disso, tinha que logar por SSH e para poder descompactar o zip lá na máquina virtual e depois executar comandos Linux para poder executar o aplicativo. Ou seja, o objetivo nosso sempre foi o profissional de mídia. Então esse profissional, possivelmente, quase certo, ele não sabe o que é SSH ou comandos Linux. FTP ele deve até já ter ouvido falar, zip com certeza, mas ele tem menor conhecimento disso. Então ele precisava fazer todo esse trabalho para poder chegar e executar na máquina virtual, entendeu? Então o objetivo nessa terceira etapa foi, depois da codificação, aconteceu o seguinte: tem somente o botão de play, que o usuário vai lá e desenvolve a aplicação interativa dele na nossa ferramenta, tem a máquina virtual já aberta, ele aperta o botão de play e o que aconteceria? Teria a edição pelo Berimbau, como foi dito, teria a geração do pacote ainda, só que não precisaria do usuário carregar esse pacote para lá. A própria Berimbau já faria esse trabalho para ele. Ou seja, agiliza o desenvolvimento de aplicações interativas e agiliza o teste. Então, esse foi o principal trabalho desenvolvido nessa terceira etapa, entendeu? Aí agora vou apresentar aqui a aplicação rodando e realmente executando. Aqui eu estou tudo com máquina virtual porque eu estou no Linux, né? Eu estou rodando a Berimbau no Windows. Aqui já é essa última versão. Aí eu já deixei aberto aqui algumas aplicações salvas, na verdade. Tem uma aplicação bem simples, só de teste, só bem boba que...
bem boa, só tem duas cenas, tem uma imagem que leva a outra. Isso tem só para dar um exemplo rápido. Aí eu tenho uma outra que é mais complicada, isso aí só para situar. Aí deixa eu aqui, ó. Essa seria a máquina virtual. Aí aqui já está executando ele na máquina virtual. Aí se eu apertar, por exemplo, o botão vermelho, leva para outra imagem. Aí eu vou abrir uma outra aplicação aqui, aquela que eu mostrei no último dia, na última apresentação, que é a do Mais Pratos, que você tem um vídeo rolando por trás, você manda a interatividade, aí você tem 4 pratos para escolher e diz qual o prato que é mais saudável, entendeu? Então, tem essa aplicação aqui. Você tem a tela inicial, a resolução está péssima para poder ver. Mas vou mostrar já tocando, que aqui no caso ele já gera o pacote, então uma aplicação maior tem um tempo um pouco maior, ele gera o pacote e envia para a máquina virtual para poder ser executado. Aqui está gerando o pacote, deixa eu abrir a máquina virtual. E essa demora um pouquinho mais porque tem bastante imagem, tudo, até ele gerar o NCL também, exatamente. Aí eu até coloquei com a imagem para ele gerar mais rápido, né? Aí já tem aí aqui no caso seria um botão vermelho, o conteúdo interativo, e pela resolução aqui não ficou bom, entendeu? Isso a resolução está para 1280 por 720, então tem um prato aqui com a o projetor no suporte. Aí tem um outro prato aqui, tá vendo? Aí por exemplo, se eu apertar o botão amarelo não, o azul do controle remoto, ele me leva para uma outra tela, entendeu? Então esse seria o exemplo dessa aplicação do Mais Prato. E se eu quiser criar uma nova aqui rápido, vamos ver se eu com essa resolução se eu consigo. Fica complicado. Esquece essa. Eu trabalho 1920 por 1080, então aí fica bem maior e dá para trabalhar melhor. Mas a ideia justamente é essa. Então eu tenho a aplicação e depois é só apertar o botão de play, entendeu? Que ele vai gerar o pacote e já enviar completamente para ser executado. Então isso dá uma agilidade na hora de testar as suas aplicações. E também uma simplicidade, porque o público-alvo da nossa aplicação são pessoas que realmente não sabem programar, aí não sabem o que é SSH, não sabem FTP, comandos Linux, então para a pessoa pegar esse pacote e enviar para a máquina virtual na mão é bem mais complicado, entendeu? Então com isso facilita e agiliza o trabalho de desenvolvimento. É isso.